Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis no canal Big Omnibus. Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de setembro e outubro de 2021. Eu sei que muita gente gosta de ver esse vídeo porque não consegue acompanhar todas as resenhas que eu faço aqui no canal Central HQs, e ele serve como uma espécie de resumão aí das minhas melhores leituras. E muita gente acaba se pautando, né, em algumas dicas que eu faço. Então, galera, separa esses materiais aí que eu vou indicar para a Black Friday que está chegando, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, com uma publicação que na verdade já era para eu ter falado em outros vídeos. Acontece que eu basicamente olho na minha lista ali do próprio YouTube os vídeos específicos de resenha e não aquelas publicações que eu acabo comentando dentro do quadro de aquisições com breves resenhas. Eu comento alguns quadrinhos que acabam não entrando para os vídeos de resenhas, e entre essas publicações nós temos vários materiais Bonelli publicado pela editora Mitos: Dylan Dog, Júlia, Martin Mister, Mágico Vento, Tex Williams, Aventuras do Tex quando jovem, Zagor, enfim, todas essas publicações vocês podem ter certeza que entram dentro desse quadro aqui de melhores quadrinhos do bimestre. Além dessas publicações, eu menciono também, por exemplo, Escafandro, um material da editora Ultimato do Bacon, que traz histórias fechadas por grandes artistas nacionais adaptando obras literárias. Até agora, os 3 volumes que eu li, sensacionais, beleza? Então, galera, vamos iniciar aqui pelas Grandes Aventuras de Tex, volume 9, Nos Pântanos da Louisiana, publicação que pertence àquela coleção da editora Mitos, que trazem histórias com 360 e tantas páginas. Galera, essa coleção vale muito a pena, tá formando um painel bem bacana, apesar de alguns erros ali em relação ao Tex Williams ficar com 2 rostos, mas realmente essa coleção, para quem não conhece o Tex, não teve grandes leituras em relação ao personagem, é realmente um material que eu indico para vocês. A próxima edição, sem dúvida, foi o melhor lançamento do ano, que é Hulk, a Saga da Encruzilhada, a publicação da Panini, um material muito aguardado e pedido pelos fãs, não só por mim, tá? Bill Mantlo, Sal Buscema, Mike Mignola escreveram uma das histórias mais importantes dentro da cronologia do Golias Esmeralda, que serviu inclusive de inspiração para outros roteiristas, como Peter David e Greg Pak. Você tem inclusive a origem ali do Incrível Hulk, que foi pautado numa ideia do Barry Windsor Smith. Assistam a resenha que eu explico tudo certinho, e é realmente um dos melhores trabalhos que você vai ler do Golias Esmeralda. Temos também Eric, o volume 2, O Lobo Branco, publicação da editora Mitos, que conta com a consultoria de Michael Moorcock, o criador do Elfo, né, da obra literária. Trata-se de um álbum europeu que, meus amigos, é simplesmente sensacional. O volume 1 é espetacular, o volume 2 é foda pra caralho. Eu indico demais a publicação do Eric, que está saindo pela editora Mitos. Nós temos também O Mundo de Yang, 2 cortes do Orlandelli, uma publicação nacional onde o Orlandelli brinca um pouquinho ali com a questão da raiva da internet, o hate, aquela busca em ser agressivo com as outras pessoas e como você pode controlar esse monstro interior. Uma edição realmente muito bacana, mais uma, né, do Mundo de Yang. Fica a dica para vocês. Necron volume 4, Mulheres Aranhas, publicação da Tai Editora. Não tem nada de revolucionário, nada épico dentro da publicação, mas eu gosto de colocar dentro da lista de melhores porque sai, né, daquele mais do mesmo. É uma edição fora da curva, onde nós temos necrofilia num tom bem humorado, cenas pornoeróticas ali. É um material que faz algumas coisas mais pesadas, politicamente incorreta, mas que, como se trata da liberdade criativa do autor, eu acho realmente muito, muito divertida. É uma publicação que já está aí no seu volume 8 ou 9, que a Tai já colocou, inclusive em financiamento no Catarse. Então, galera, é uma edição italiana que eu recomendo para aqueles que não são lá tão sensíveis.
Skyward Volume 3, publicação da editora Devir. Esse é o último volume da saga de uma garota que tenta fazer com que o planeta Terra volte ao que era. Basicamente, nesse mundo, a gravidade deixou de existir da forma que a gente conhece. Então, as coisas ficam flutuando, podem subir para o espaço sideral e existe toda uma trama conspiratória, uma corporação por trás de tudo isso. E eu gostei bastante de como a história ela foi finalizada. Toda a resolução me pareceu muito orgânica. Então, é uma série legal, divertida de se ler. King e Black Dogs, da editora Veneta, de Rush Anderson, material premiado que vai narrar a história de Martin Luther King. E meus amigos, que publicação foda! Os desenhos de início parecem um pouco esquisitos, mas depois você vê que se encaixa perfeitamente com os roteiros. É uma edição muito impactante, muito forte, que mostra os bastidores da vida do Martin Luther King. Uma publicação que sem dúvida vai entrar para a lista de melhores do ano. Astra Lost in Space Volume 5, a última edição desse mangá lançado pela editora Devir, que vai tratar de um grupo de adolescentes que estão na idade escolar que acabam ficando perdidos no espaço. É uma história futurista e eles descobrem que existe um sabotador, que eles não foram colocados no espaço ao acaso e eles tentam retornar para casa. Uma publicação que, apesar de ter vários clichês, algumas coisinhas que particularmente me incomodam, a história em si, ela aguça a curiosidade do leitor, ela prende a sua atenção e eu gostei bastante das explicações que foram dadas. Então, galera, fica a dica desse mangá bem curtinho aí, 5 edições, Astra Lost in Space. Conan Omnibus Volume 1, Nasce uma Lenda, publicação da Mitos Editora, trazendo as histórias do Cimério publicadas pela editora Dark Horse, com roteiros de Kurt Busiek e a arte de Cary Nord. Meus amigos, se você quer ler Conan, falar, eu nunca li nada do Bárbaro e eu gostaria de algo realmente bom, é essa publicação, é sério, vocês vão adorar as histórias escritas pelo Kurt Busiek, que são fiéis aos contos, né, do Robert Howard, e bem como ele cria algumas novas histórias. Depois quem assume é o Timothy Truman e não deixa a peteca cair. A Mito já lançou, inclusive, o segundo volume dessa coleção do Conan Omnibus, e é um material que, assim, vai entrar também para minha lista de melhores do ano. Eu acho o trabalho do Kurt com o Cary simplesmente sensacional, que se compara inclusive à fase áurea do personagem pela Marvel Comics com Roy Thomas e John Buscema. Criança Índia, publicação da editora Guará, material assumidamente panfletário, e eu gostei da honestidade, da transparência dos autores em se assumir dessa forma. É uma edição onde nós temos uma criança que defende a selva amazônica e ela tem vários adversários aí que fazem referências, né, ao atual governo e a outros personagens aí do mundo dos quadrinhos. Eu achei bem divertido, o autor utilizou da sua liberdade criativa sem sofrer represálias e eu acho que isso deveria valer para todo tipo de quadrinho. De qualquer forma, eu me diverti lendo A Criança Índia. Joy Golem, o Detetive do Oculto, volume 1, Apanhador de Ratos e os Mortos Submersos, publicação da Mitos Editora. Eu me surpreendi com essa publicação, que tem a participação do Mike Mignola. Trata-se de uma adaptação de uma obra literária para os quadrinhos. Existe uma Manhattan e parte dela acabou sendo submersa e o protagonista, que é o Joy, ele atua como um detetive particular, solucionando casos que envolvem o sobrenatural. Acontece que ele tem vários sonhos sobre um golem do passado que caçava bruxas. É uma história que realmente me prendeu a atenção, tem um clima de detetive noir dentro da história, e eu tô louco para ler o segundo volume da série Joy Golem, que deve ser lançado pela editora Mitos. Jagunço Batismo de Sangue, publicação da editora Ultimato do Bacon. Uma história com início, meio e fim, curtinha, que bebe das fontes de Robert Rodrigues e Quentin Tarantino. Sabe a balada do pistoleiro? É esse clima aí, onde um cara vem fazer um acerto de contas numa cidade do interior do Nordeste brasileiro. E aí, galera, nós temos sangue para todos os lados. Uma edição redondinha com ótimos desenhos. O artista trabalha muito bem com o chiaro escuro. Tem horas que parece até ali o Frank Miller desenhando. Ficou no tempo bom,
som do Frank Miller, tá? Ficou realmente muito legal esta edição. Uma Noite em Basel, quadrinho nacional do Fabrício Andrade, uma história que vai mostrar um imigrante brasileiro que vive lá na Suíça e ele está um tanto isolado, perdido, não tem amigos, faz pouco tempo que ele está na cidade, até que ele entra no aplicativo e acaba conhecendo uma mulher, que ela é mais madura. Será que esse encontro vai dar certo? Uma história também curtinha, bem escrita, bem desenhada. Eu achei realmente uma história que me prendeu a atenção do início ao final. Fica a dica desse quadrinho nacional. Zamoro Selvagem, de Franco de Rosa e Mozart Couto, história que foi resgatada pela editora Universo Fantástico. Eu adorei o projeto gráfico, com aquele formatinho com as histórias originais do Zamor e depois ela sendo redesenhada, né, pelo Mozart Couto, uma edição que mistura ficção científica com fantasia, uma história que se passa na Idade da Pedra. Eu realmente gostei bastante da edição com os desenhos matadores aí do Mozart Couto. Não é nada que inventa a roda ou qualquer coisa nesse sentido. Inclusive ele bebe um pouquinho de inspirações de Tarzan, Casar, no aspecto físico do Conan, de Robert Howard, mas de qualquer forma foi uma edição que para mim funcionou muito bem. Shamisen, Canções do Mundo Flutuante, publicação da editora Pipoca e Nanquim, quadrinho nacional do Guilherme Petreca. E que edição gostosa de ler, um roteiro e uma arte leve, uma homenagem aí à música popular, né, do Japão, que vem já de séculos. Nós temos ali um instrumento que é o shamisen, que lembra, né, um violão, enfim, e é um trabalho de certa forma biográfico, semi-biográfico, vai contar a história de uma artista japonesa que era cega e ganhou a vida trabalhando e apresentando, né, as suas músicas para o público. Galera, isso aqui é simplesmente foda. Eu adorei esse quadrinho nacional. Quem quer algo mais tranquilo, uma leitura suave, sem dúvida você vai encontrar em Shamisen. Palestina, publicação da editora Veneta, material de Joe Sacco. Meus amigos, essa obra que foi premiada, ela traz o jornalismo em quadrinhos, é uma espécie de divisor de águas, né, em relação a esse gênero ou subgênero dentro dos quadrinhos. Basicamente, o Joe Sacco, que é jornalista, ele passa a viver junto dos palestinos no início dos anos 90. Então, ele acompanha o dia a dia das pessoas, o sofrimento, as reivindicações e as próprias contradições do povo palestino. É uma obra simplesmente sensacional e que vale a pena você ter na sua coleção. Real, volume 1 e 2, mangá da editora Panini de Takehiko Inui, o mesmo autor de Vagabond e também de Slamdunk. Temos mais um mangá de esporte, no caso o basquete, mas voltado para os cadeirantes. É uma publicação que obviamente se assemelha a Slamdunk, mas com uma pegada mais séria, mais adulta, visto que trabalha com o drama dos personagens que acabaram, né, com a mobilidade das pernas e precisam viver numa cadeira de rodas, como eles vão superar, né, essa questão aí de não poder mais andar, como eles vão readequar a sua própria vida. Mangá simplesmente sensacional. Luba e Sua Família, publicação da editora Veneta, material de Gilbert Hernandes. Meus amigos, vocês não sabem o que estão perdendo em relação a essa série, a esse universo criado pelo Gilbert Hernandes, que tem um foco principal na Luba e tem ali a cidade de Palomar, né, que é fictícia. É uma novela latino-americana para maiores. E quando eu falo para maiores é porque a temática é realmente pesada, cheia de reviravoltas, muito criativa, e essas reviravoltas são bem inteligentes. A forma que ele conta, os desenhos, tudo funciona dentro dessa publicação. Infelizmente, a resenha que eu fiz teve muito poucos views e isso particularmente me deixa decepcionado, porque eu gostaria que você, leitor, conhecesse esse trabalho de alto nível. O Gilbert Hernandes já foi muito premiado com essa série aí que envolve a Luba, né, e todo o contexto em volta dela. Fica a dica desse material, lembrando que, além de Palomar, entrou para a minha lista de melhores do ano. E essa, obviamente, também vai entrar. Antes do Incal, material da editora Pipoca e Nanquim, escrito por Jodorowsky e desenhos de Jan Getov. Não é mais o Moebius.
É o segundo volume da trilogia Incal, mas que se passa antes do volume original que foi desenhado pelo Moebius. Basicamente nós temos a origem do John DeFoe, como ele se tornou um detetive, qual é a sua filiação, as investigações que ele vai entrar, que são bem interessantes. É um material que destoa um pouco do original, que eu diria que apresenta muitos conceitos, ele é mais macro, enquanto antes do Incal é mais micro, é focado ali muito no John DeFoe, no desenvolvimento do personagem, em como ele chega na série original, né, que foi desenhada pelo Moebius. E eu particularmente acho que a história é mais palatável em relação àquela desenhada pelo mestre Moebius. Eu gosto bastante tanto de Incal como de antes do Incal, então fica a dica para vocês. Lucas volume 1, quadrinho italiano da editora Red Dragon, de Michele Meda. Uma publicação que não traz nada assim tão original, mas a história ela acaba funcionando porque é bem escrita e bem desenhada. Nós temos a história dos Despertos, com foco no Lucas, ele que sai ali, né, se desenterra, né, do cemitério, desperta, ele não lembra o seu passado, conforme a história vai sendo desenvolvida, ele vai tendo alguns flashbacks, ele tem a mão esquerda queimada, então ele utiliza uma luva negra e ele acaba enfrentando outros despertos, conhecendo outras pessoas, é algo que foca no dia a dia do personagem, e esses despertos são uma espécie de zumbis, mortos-vivos, com poderes vampirescos, se alimentam de carne e sangue humano. Eu gostei da publicação, ficou aí numa média legal, na minha opinião. Para finalizar esse vídeo, Daddy Class, tanto o volume 4 como o volume 5, publicação da editora Devir, material de Rick Remender com desenhos de Wes Craig. Os desenhos são espetaculares, a história do Marcos, que é o protagonista, fugindo, né, de outros alunos que têm apadrinhamento ali de mafiosos poderosos, e ele precisa sobreviver porque quem matar mais vai ser aprovado. Então é um negócio muito louco, cheio de violência. Aí no volume 5 nós temos a apresentação de novos personagens calouros, que são muito legais e divertidos, tem várias cenas cômicas dentro da publicação. Enfim, eu tô adorando a publicação Daddy Class da editora Devir. Bom, chegamos ao final desse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, que tenha sido de alguma utilidade para vocês na hora de fazer as suas comprinhas, fazer a seleção dos melhores materiais. Ficamos por aqui, se vocês forem fazer a compra de vocês, façam aqui pelos links do canal Central HQs, beleza? Um abraço para todos e fui!